Nós sabemos que você está com nós outros. Obrigada. Nós só queremos estar com você, Jesus. Nós sabemos que você está na nossa vida, que você nos dá poder, força. Essa semana, o seu nome é incrível. Senhor, nós só respiramos e estar na sua presença, que você possa nos sentir, que você possa nos dar força. Você é alegria, poder, vida. Nós oramos para que você fale com nós pela sua palavra. Obrigada por você, Senhor. Obrigado por cada pessoa aqui. Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigada, banda, para nos levar na presença de Jesus. Vocês estavam prontos por isso? Como estamos hoje, agora? Só por estar aqui agora, vocês todos dão valor a andar com valor, como um crente. Como é nessa semana, esse dia, há tantas circunstâncias que pode ser uma coisa complicada de fazer. E no livro de Efésios, fala, é a coisa mais, é o mais influenciável na Bíblia, o Efésios. Falam que o livro de Efésios há coisas que podemos encontrar como crentes. E vamos estudar esse livro juntos, capítulo 1. Eu quero que vocês façam uma coisa antes de começar. Eu quero que vocês pensem. Há alguma situação na sua vida que é mais complicada? Talvez é uma coisa que você tem que pensar como andar com valor nessa situação como um crente. Talvez pode ser a vida em geral. Mas eu acho que tem uma situação que você está lidando agora ou no passado. Eu estava falando com um amigo meu que é engenheiro e ele fala que tem situações no trabalho que o seu chefe está pedindo alguma coisa para você que não é uma coisa moral. Como você responde? Ou então os seus funcionários. Talvez está na sua família. Talvez é um amado que você está lidando que tem uma adição. E você está tentando descobrir como que parece ser um crente que é complicado andar com valor. Pode ser com amigos, com família. Eu quero que você pense sobre isso, porque o que vamos fazer hoje em Efésios é que essa passagem, na segunda metade, é uma passagem que fala sobre umas principais que nos vai ajudar a andar pela vida de maneira digna. Na semana passada, que da importância de ter histórias para viver a vida, que você lembra sobre a sua família ou a sua herança espiritual. O que vamos fazer é que vamos ver em Efésios e vamos ver a história de Elias.
Vamos ver sobre a história de Elias e como ele foi forçado de descobrir. Ele tinha que andar numa maneira digna em uma situação muito difícil. A história de Elias está numa narração do Antigo Testamento que vai mostrar verdades do Novo Testamento. E vamos ver em Efésios. E o que aconteceu com Elias é que ele um momento difícil ele estava passando. E vamos ver como ele andou de uma maneira digna e como ele aprendeu a lidar com essas situações. A história de Elias é sobre o Monte de Carmelo. E Elias, antes disso, ele preditou e Deus falou com ele ajudou várias pessoas. Ele também ressuscitou um menino morto. Então Elias foi no rei Acabe. As pessoas de Israel, eles estavam adorando um Deus falso, Paulo. Então Elias, ele confronta várias 450 profetas. Então eles arrumam os altares e eles começam e todos querem mostrar que ele era verdadeiro Deus, Paulo. E Elias fala para os profetas que nada acontece. Ele fala para pegar água e para jogar no altar. Ele colocou a sua vida na linha. Ele adorou a Deus. E fogo vem do céu quando ele adorava a Deus. E ele mostra que o verdadeiro Deus. As pessoas voltam a adorar a Deus. Os profetas de Paulo, eles foram mortos. E ele adorou de novo a Deus. E ele reza para que a seca acabe. E depois vemos como Jezebel responde. Ele está bravo. Ela fala que vai matar Jezabel, como ele fez com os profetas de Paulo. E vamos ver que Elias tinha essa lição para aprender, que
que ele tinha uma lição muito forte e vamos ver como Elias responde. E não é só uma pessoa falando mal a você, mas é uma ameaça de uma rainha. E em Efésios tem umas principais e umas coisas para aprender. Ele fala que a igreja não é criticada. É fé em Jesus e amor pelos santos. Mas essa igreja, Efésios, mesmo se você está andando com Jesus por anos e em fé, e ainda há mais de Jesus para você amar e aprender. Ele fala, mesmo que eles estão em fé, eles vão querer aprender mais de Jesus. Porque o tanto que você conhece Jesus, isso tem um efeito como andamos de maneira digna em situações complicadas. Tudo conecta com conhecendo Jesus, sabendo Jesus. Elias tinha uma lição, mesmo sabendo muito de Jesus. Senhor, nós oramos para que podemos saber mais de você. Oramos para que nossa igreja, que tenha fé e amor, e que cada um podemos saber mais de você. E que podemos caminhar em maneira digna em cada situação que vem à nossa vida. Amém. E aqui não é só. E ele ora para que nós sabemos coisas de Jesus. E ele quer que nós sabemos pela graça, pela esperança, quer dizer. O que está acontecendo nessa passagem é que a segunda parte de Efésios, a esperança da nossa a fundação de andar dignamente como um crente é perceber que a esperança da salvação você tem que lembrar, porque a esperança é poderosa. Você tem que ser lembrado que a esperança da salvação é que nós, como crentes, temos que lembrar todo dia. Porque a esperança é poderosa. Vocês já viram a ilustração sobre um rato que eles estão num pote de água, um pote cheio de água, para ver quanto tempo os ratos mergulham, nadam. E quando eles veem que os ratos não conseguiam sair, e depois de uns minutos eles não queriam mais nadar. Eles desistiram. Depois eles mostram que estavam salvados. Eles tiram da água e depois colocam de novo na água os ratos.
Pois vê quanto tempo eles nadaram. For por dias. Eles nadaram por dias. Quando eles não tinham esperança, eles desistiram em minutos. Mas quando eles tinham esperança, eles nadaram por dias. Esperança é poderosa e é o que temos como crentes. Essa é a razão como uma igreja não chegamos. Nós precisamos de esperança porque ela muda nossas vidas. A esperança em Jesus. Nós, como uma igreja, sempre queremos a esperança. Eu imagino que há pessoas aqui. Eu sei que há pessoas que Jesus acordou vocês por alguma razão. E você está aqui hoje porque Deus te ama. Você nem sabe porque você está aqui e você não sabe o que você não sabe, mas você está aqui. Você percebe que talvez você não tenha esperança. Eu quero perguntar, essa é para algumas pessoas que não escutaram essa pergunta antes. Se algum amigo, o que significa ser um crente? O que significa ser um cristão? E eu quero que vocês me respondam na sua cabeça. Como que eu me torno um cristão? E se você tivesse que responder isso, o que você falaria? Como você deixa isso simples e fácil? Uma resposta fácil. A coisa mais comum é seja uma pessoa melhor. Se a resposta é atuar mais como Jesus, isso está errado. Está perto, mas errado. A resposta é receber Jesus, colocar a vida na mão dele. Isso que a esperança é. Se você fala para você mesmo, ler a Bíblia mais e ir para a igreja, não há esperança aí. Você vai falhar. A esperança está em Jesus. A esperança está em Jesus. Lembre isso nessa semana. E vocês têm que lembrar sobre a esperança. 61 pessoas colocaram a fé em Jesus. E em 2 anos, 100 pessoas colocaram a vida na mão de Jesus. E nós estamos fazendo isso como uma comunidade, como uma igreja. Pessoas precisam de esperança e precisam de Jesus. Por isso que estamos fazendo no quintal. Por isso temos o Kids Town. Como trazemos esperança à nossa comunidade? É coisas como o Kids Town. É como um projeto no quintal. Porque nós queremos trazer esperança a pessoas ao nosso redor. Como que eles respondeu a isso? Ele foi pego. Ele perdeu esperança. Ele fugiu. Depressivo. Ele queria morrer. Ele esqueceu sobre a esperança que ele tinha em Jesus. A esperança que ele tinha em Deus. A esperança que ele tinha na sua salvação. Mas ele esqueceu, porque ele foi pego. Ele tinha todo esse sucesso. A vida estava esplêndida. Tudo que ele desejava
E no instante, essa situação estava na frente dele. Esteja pronto. Nessa semana, quero que estejamos prontos sobre a esperança. E fala isso é uma coisa que é muito fácil de esquecer. Como ricos somos. E leva muito tempo para nos lembrar. É herança eterna. Não estamos falando de uma herança mundana. Uma coisa fácil de esquecer é riqueza espiritual. É porque o mundo sempre está gritando a nós. Ao contrário. E o que o mundo fala é que essa é a única vida que nós temos. Então, o foco seria na presença. Quando você está andando de maneira digna, é que nós temos seres eternos. Nós temos riquezas espirituais, mas é fácil de esquecer. Porque riquezas espirituais não é uma coisa que nós podemos segurar na mão ou ver uma coisa no banco. Mas essas coisas são imperecíveis. Lembre, não esquece. As riquezas espirituais estão no céu para você. E essa é a nossa fundação. Que você é seguro. Pessoas pobres espirituais não têm opções. Mas você é rico se você acredita em Jesus. Você tem opções porque está na mão de Jesus. Você tem riqueza espiritual que não é destruível. Se o mundo está gritando a você, grita de volta, mais alto. Coloca isso na sua cabeça. Lembre que você é rico espiritualmente. Lembre isso na sua perspectiva. Não perda a esperança. Essa é a sua riqueza. Investa nisso quando você está andando dignamente com Jesus. É muito simples de falar, né? Mas não é tão fácil. Essa semana e algumas vezes toma tempo. É mais difícil de andar, toma mais tempo. Vemos com Elias. Depois que Elias fugiu, ele correu pela sua vida. Ele foi em uma árvore e descansou. Ele estava exaltado por causa de Jezabel. E Deus deu para ele comer e tomar. Isso toma tempo. Algumas vezes o melhor conselho quando você tem uma situação complicada. E eu falo isso para minhas crianças. Algumas coisas, às vezes você só precisa de um sono e comida.
Essa semana você só precisa de comida e sono. E ele deu 40 dias para andar e pensar. Algumas vezes as situações mais difíceis tomam tempo. Mas lembre quão rico você é. A última coisa que ele quer que nós lembramos é sobre o poder que ele tem aos que acreditam. A grandeza incomensurável. Ele quer que você lembre que você não está sozinho. Você tem poder. E Efésios fala sobre o Espírito falando com você. A palavra poder na linguagem original é dynamis, como dinamite. Você tem poder dinamito. O poder sobre o Espírito vai trazer vida à sua. Você tem poder, você tem força, você tem dynamis. Você tem dynamis. Você tem poder de Deus. O que acontece depois? Deus traz Elias a uma montanha. Elias tinha uma lição para aprender sobre o poder verdadeiro. Então ele leva ele à montanha. E essa é a lição que Deus tinha a trazer ao coração de Elias. E ele está sentando na montanha. Elias olha. E Deus traz o vento com a mão dele na frente de Elias. Ele não estava afetado. Depois as mãos de Deus traz fogo e vento. Depois o fogo. Ele não se movia. Depois Deus traz um terremoto. Deus deu a ilustração poderosa para se lembrar. Quando você está andando com a vida, Elias tinha que aprender que não era sobre a mão dele trabalhando. Não é sobre... Porque o que aconteceu depois é a lição que quero que vocês escutam. Porque Deus sussurrou a Elias. E ele sabia que na voz dele tinha dynamis. Ele tinha que aprender que não era, e que quando estamos andando com Jesus, não é sobre a mão de Deus, é sobre a voz de Deus. Todas as situações de vocês é única, mas Deus sabe cada um de vocês unicamente. Deus fala com cada um de nós unicamente. Cada um de nós, não importa qual a situação você está passando. Lembre da esperança, a herança rica, que Deus está com você. Você não está sozinho. E Ele quer falar com você e falar como andar com dignação. Como deveria Elias responder a Jezabel?
Deus Deus mandou ele falar para Jezabel que Deus ama ele. Deus falou na situação dele, era para ele deixar isso pro lado. E Elias, o desafio de andar dignamente, a principais bíblicas, mas é que você tem que escutar a voz de Deus. Você tem que passar tempo do poder da sua voz, da voz de Deus, para perguntar a Ele como, como seria para você andar dignamente.